E ele vai pegar apenas 3 dos seus discípulos. Ele vai pegar Pedro, Tiago e João. Vai levar esses discípulos em particular. Porque os discípulos aqui, irmão, eles andavam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Os discípulos andavam com Jesus e não conheciam Jesus. E Jesus queria um particular naquele dia com Pedro, Tiago e João. Então Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobe ao monte. 3 discípulos sobem ao monte. 9 discípulos ficam embaixo esperando Jesus voltar. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus sobe ao monte, Jesus vai orar. Jesus vai buscar a presença de Deus. Jesus, ele vivia, ouve o que eu vou te dizer nessa noite. Jesus, ele vivia em constante oração. Jesus, ele tinha uma vida de oração. O ministério de Jesus na terra, quando ele andou nessa terra, pregando a palavra, fazendo um milagre, todas as vezes que ele subia ao monte para orar. Jesus vivia orando, Jesus vivia buscando, Jesus amava ter intimidade com o Pai, Jesus amava, para você entender, a presença do Pai, falar com o Pai. E Jesus leva agora 3 dos seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, de vez subir no monte, de vez estar orando com o Senhor Jesus, eles acabam dormindo. O sono pega eles acabam dormindo. Jesus subiu com esses 3 discípulos. Jesus, ele começa a orar. A Bíblia vai dizer que o rosto dele se resplandece, o rosto dele brilha como o sol. Jesus começa a orar. A Bíblia vai dizer que as roupas de Jesus se tornam brancas como a neve, como não houvesse nenhum lavadeiro nessa terra que tivesse lavado. A Bíblia vai dizer que Jesus está orando, vai aparecer lá o profeta Moisés, vai aparecer lá Elias. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está orando, uma nuvem luminosa desce, e os seus discípulos estavam, sabe o que? Dormindo. E o que eu quero dizer para você nessa noite, teve 9 discípulos que não subiu para o monte para orar, e teve 3 discípulos que subiu para o monte, em vez de orar, dormiram. Coloca aí para mim Lucas 9, versículo 28, e nós vamos ler o 32, para você ver o que eu estou falando é verídico. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Põe o verso 32 para mim, Carol, por favor. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Eles não estavam buscando a presença de Deus. Os discípulos que estavam lá com Jesus não estavam com sede de Deus, não estavam querendo buscar a Deus. Eles estavam no monte a reboque. Eles, sabe como que é a reboque? Eles estavam lá meio que obrigados. Jesus chamou, nós temos que subir. Como nós vamos falar não para Jesus? E o que tem de profeta de Deus, de servo de Deus, serva de Deus a reboque, tem uns que nem a reboque está mais funcionando. Tem uns que nem a reboque funciona mais. Tem uns que nem você insistindo, nem você pegando o pé, quer participar de consagração, quer participar de intercessão, quer subir para o monte, nem a reboque quer mais orar, buscar Deus. Porque só tem como a nossa vida mudar, só tem como você ser transformado, você ser transformada, se você ter o contato com o Pai, se você buscar o Pai,
se você buscar a presença de Deus. E Jesus estava lá em cima do monte, e estava dentro dos seus discípulos, e eles estavam com sono. Se os 3 que estavam em cima do monte estavam com sono, imagina os 9 que nem subiram no monte. Imagina os 9 que ficaram do lado de baixo do monte. O que eles estavam fazendo? Se os 3 que subiram, Jesus, o maior exemplo de oração é Jesus. Jesus começa a orar. Jesus lá em cima do monte começa a falar com o Pai, começa a buscar o Pai. Os discípulos vendo Jesus buscando a Deus, de vez eles começam a buscar a Deus, eles começam a dormir. Sabe por quê? Eles não tinham mais sede de Deus. Eles não tinham mais vontade de falar com Deus. Eles estavam a reboque. Ei, e Jesus está trazendo essa palavra para você aqui nessa noite, para falar para você: desperta tu que dorme. Aleluia! Desperta tu que dorme. Se levanta para buscar a presença. Se levanta para buscar o Espírito Santo. Se levanta para buscar a palavra. Eu estava em cima do monte sexta-feira, e eu estava falando para alguns obreiros: como que pode, irmão? Tem pessoas que ficam bravas, tem pessoas que ficam nervosas, porque o pastor e a pastora estão mandando mensagem para ele chegar cedo na igreja, para ele orar, para ele estar em cima do monte. Tem pessoa que está ficando chateado, tem pessoa que está ficando chateado, porque o pastor está mandando ele orar, está mandando ele subir no monte, está mandando ele participar das coisas espirituais. De vez ele se alegrar, ele está ficando triste, ele está ficando chateado. Como que pode isso? Estava falando em cima do monte. Como que pode? Você está com alguém te chamando: vamos orar, meu filho. Domingo de manhã tem consagração. Domingo de manhã tem escola bíblica. Vamos evangelizar. Vamos atrás das almas que estão perdidas. Vamos entregar panfleto. Vamos falar do amor de Deus. Essas coisas estão chateando ele, está chateando ela. Chega cedo na intercessão. Vamos orar, vamos dobrar o seu joelho. Vamos buscar a presença. Chega cedo na intercessão. Sexta-feira tem monte. Vamos subir no monte. Ninguém quer. Aí tá ficando triste, chateado, que o pastor e a pastora está enchendo o saco para ele orar. Como que pode? Isso aí Deus não vai cobrar de nós, não. Pode ficar chateado. É um incentivo para você estar buscando a Deus. Jesus estava incentivando aqueles discípulos: vamos subir um monte, vamos orar, vamos buscar. Sabe por quê, irmão? Porque senão, quando o dia mal vier, com aqueles discípulos que estão em cima do monte, quando o dia mal vier e eles não vigiar, eles vão estar negando Jesus. Eles vão estar negando o nome do Senhor. Eles vão estar abrindo mão de ministério. Eles vão estar abrindo mão da presença, mão da família. Sabe por quê? Porque não está querendo levar uma vida regada através da oração. Os discípulos estavam a reboque lá. Jesus mostrou para eles 4 coisas. Quando eles acordou, eles viram o rosto de Jesus brilhando como o sol. Quando eles acordou, eles viram Moisés em glória e Elias falando com Jesus, que representava ali os profetas. Quando eles acordou, eles viram uma nuvem luminosa descendo em cima daquele monte, e eles ouviram uma voz que descia do céu, dizendo: esse é meu filho amado, que me comprazo, a ele ouvi. Os discípulos estavam
tão carregados de sono, sem discernimento espiritual, que Pedro fala assim: vamos construir 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para Jesus. Eles queriam colocar Moisés e Elias na mesma estatura que Jesus. Ei, meu irmão, quero dizer para você algo: Jesus é inigualável, Jesus é incomparável, Jesus é Senhor dos senhores, Jesus é o maioral, Jesus é tudo, não tem como comparar. Sem discernimento, Jesus passa a noite orando. Jesus vai descer pela manhã. Antes de Jesus descer, a palavra do Senhor vai dizer que os 9 discípulos estão lá embaixo. Está Felipe, está Mateus, está Tomé, está Bartolomeu. Me ajuda aí. Está quem mais? Está Judas. Tem 9 discípulos lá embaixo. 9 discípulos. E agora vem um pai desesperado. Vem um pai desesperado, porque o diabo entrou dentro da casa dele, pegou o único filho que ele tinha e estava destruindo esse filho. Esse filho estava tendo convulsões, ataque epilético. Ele rangia os dentes, ele se jogava no chão. O diabo entrou na casa desse pai e estava matando o sonho desse pai. E esse pai ouviu falar de Jesus e levou o seu filho. Só que Jesus estava no monte, levou para os seus discípulos: ó meu filho, como se encontra. Aí os discípulos que estão debaixo do monte: vem para cá, Gena, corre meu filho, corre, vou conjecturar. O Gena aqui é o filho do pai. Aí os discípulos estão aqui: em nome de Jesus, espírito maligno, sai dele, larga ele. E nada aconteceu. Os discípulos estavam orando: sai dele, espírito maligno, sai dele, em nome de Jesus, sai dele. E o demônio continuava no corpo dele. Pode sentar lá. Aí a Bíblia vai dizer que agora vai haver uma discussão lá no meio. Os escribas vai começar a discutir com os discípulos, porque eles não conseguiram libertar aquele jovem. Vai haver uma discussão. Eles vão começar a discutir, e quanto mais eles discutem, mais o diabo estava ganhando espaço, mais o diabo estava ganhando terreno. Olha o que eu estou te dizendo aqui nessa noite: quanto mais você discutir, mais o adversário vai ganhar espaço na tua vida. Quanto mais você arrumar confusão, quanto mais você arrumar intriga, quanto mais você ficar na fofoca, mais o diabo vai ganhar terreno na sua vida. Os 9 discípulos que não subiram o monte estão todos sem poder lá embaixo, estão cara a cara com o inimigo, estão todos sem poder. Por que está sem poder? Se os que estavam lá em cima não estavam orando, imagina o que estava aqui embaixo. Será que estava orando? Sem Jesus do lado, sem Jesus para chamar a atenção, também não estava orando. Aí começou o que? Discussão. E quanto mais eles discutiam com os escribas, porque ali era uma discussão, meu irmão, que não tinha resultado. Era uma discussão boba. Era uma discussão que nada ia mudar. Quanto mais eles discutiam, mais o adversário ganhava espaço naquela cena. Ouve o que eu estou te dizendo. Põe aí para mim, o versículo de número do 9, Carol. Versículo 14. Aí, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. Nossa,
e alguns escribas que disputavam com eles. Você sabe quando começa a discussão, o que vem? Vem logo a multidão. Tem pessoa que adora ver você gritando alto. Eu vou falar aqui nessa noite. Tem pessoa que adora ver você quebrando um pau. Tem pessoa que adora ver você fazendo barraco. Eu vou falar, Jesus. Você está entendendo? Quem está entendendo a palavra? Quanto mais ele discutia, mais a multidão crescia. Mais a multidão crescia. E ali o diabo ganhando espaço. Porque os discípulos estavam tudo sem poder, sem oração. Jesus agora desce do monte. Aí o versículo 15. Aí Jesus pergunta: qual é o motivo da discussão? Por que vocês estão discutindo? Aí chega o pai do garoto, verso 16, pode ver, E logo, verso 15, Eu sou pastor, prego devagarzinho. Logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo, soldado, 16. E perguntou aos escribas: quem é que discute com eles? Qual o motivo da discussão? Aí vem o pai do menino. E um da multidão respondendo disse: mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Irmão, o demônio não deixava aquela criança falar. O demônio não deixava aquele jovem falar. Olha, o verso 18, põe 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça, maltrata, ele espuma. Sabe, se você já viu uma pessoa que dá ataque epilético, ela trava a língua e começa a espumar, range os dentes e vai definhando. O diabo estava destruindo a vida daquele garoto, porque a palavra de Deus vai dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O plano do diabo, o diabo tem um plano para a sua vida. Sabe qual que é o plano dele? Matar, roubar e te destruir. Mas Jesus também tem um plano sobre a sua vida. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. E a Bíblia vai dizer que o Filho do Homem, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ei. Aí Jesus olha para os seus discípulos, para aquele povo e fala: ó geração incrédula, vocês são todos incrédulos. Sabe por quê, irmão? Porque quantos ali já não viram Jesus expulsando demônio? Quantos ali daquela multidão não viram Jesus curando? Não viram Jesus libertando? Não viram Jesus ressuscitando morto? Filho da viúva, filha do chefe da sinagoga de Jairo. Quantos ali não tinha visto Jesus operar? Mas ainda estava incrédulo. O que é incrédulo? Não criam. E Jesus, ele vai fazer uma pergunta. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. E Jesus falou comigo algo, eu vou passar para você. O diabo, ele começa a agir quando a pessoa é criança. Ele começa a agir na vida das crianças. Ele começa a agir desde a infância. Ele começa a agir desde a infância. Então, desde a infância,
o diabo perseguia esse jovem. Desde a infância, o diabo tentava tirar a vida desse jovem. Desde a infância. E o Espírito Santo está mandando te dizer aqui nessa noite: o teu inimigo, o inimigo da tua alma, te persegue desde quando você era criança. Mas você só está vivo porque a minha misericórdia está sobre a tua vida, porque a minha misericórdia está sobre você, porque a minha graça está sobre você, e porque ainda eu tenho um plano de salvação na tua vida, porque ainda eu tenho um plano sobre a tua vida, e o meu plano é de paz, não é de mal. Sabia disso? Desde a infância. Eu era perseguido desde a minha infância. Desde a minha infância, desde quando eu era pequeno, eu via vulto. Desde quando eu era pequeno, eu ouvia a voz. Desde que eu era pequeno, eu entrava dentro do cemitério, eu falava com o morto. O diabo me seguia desde a minha infância. Desde a minha infância. Desde a minha infância, o diabo tentou tirar a minha vida. Mas o grandão da Galileia não permitiu. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, é que se o diabo age desde a infância das crianças, você tem que pegar a tua criança e trazer ela para o caminho do Senhor. Se esse jovem era cheio de demônio desde a infância, a sua criança pode ser cheia do Espírito Santo quando criança. Você não viu uma criança aqui adorando? Você não viu uma criança aqui orando? É desde que da infância que nós possamos conhecer a palavra de Deus. Porque se você não ensinar a palavra de Deus para o teu filho, para as tuas crianças, as redes sociais vão ensinar o que não presta. Os amigos da escola vão ensinar o que não presta. Vai entrar as coisas desse mundo. O inimigo vai entrar na mente. O comportamento delas vai mudar. Mas se você ensinar o teu filho, ouve o que eu estou dizendo, o caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele não vai se desviar. Se você pegar o teu filho e trazer ele para a igreja, se você, meu irmão e minha irmã, poder dar sua casa louvores, adoração, dobrar o seu joelho, o seu filho, a sua filha começar a ver você orando, ele vai querer dobrar o seu joelho do teu lado, ele vai querer repetir as tuas palavras, aquilo que você fala com Deus. Mas se o teu filho só vê você bebendo, vê você em farra, vê você usando droga, vê você falando palavrão, ele vai te copiar. Você é o maior exemplo para o teu filho. Tem pessoa que ela acha que o sermão que ela vai dar, a lição de moral, vai mudar a vida do filho. Não, o que vai mudar a vida do seu filho é o teu exemplo. É quem você é como pai, é quem você é como mãe, é quem você é como cidadão, é quem você é no seu trabalho, é quem você é com o teu próximo. Isso que vai mudar a vida do teu filho. Ei, olha o que esse demônio fazia, o verso 22. O pai fala desde a infância. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo. Tem lançado no fogo. E na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse pai estava tão desesperado, porque ele trouxe o teu filho para os discípulos, mas os discípulos não puderam fazer nada. Os discípulos não estavam orando, os discípulos estavam sem poder. Aí Jesus, olha o que vai responder para ele, verso 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível o que? Crer. A Bíblia diz, irmão,
que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A Bíblia vai dizer que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque Deus exige fé daqueles que se aproximam dele. Primeira coisa que Deus exige de você nessa noite, Ele diz: venha como está, mas Ele exige que você tenha fé, porque a fé é que agrada a Deus. Ele quer que você tenha fé. A fé não é o que você vê, a fé é o que você não vê, mas espera. Jesus estava falando para aquele pai: se tu poder crer, tudo é possível que crê. Jesus disse para Marta: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você tem que ter fé. Aleluia. Fé o que, pastor? Fé que a tua vida vai mudar, fé que a tua vida vai melhorar, fé que você vai servir a Deus, fé que as portas vão se abrir, fé que a tua família vai ser salva, fé que você vai ser uma nova pessoa, fé que você vai ter um novo nascimento, vai nascer da água, vai nascer do Espírito. Você vai ter que ter fé. Pastor, mas eu entrei aqui nessa noite, o Senhor não sabe como está a minha vida, eu não sei. O Senhor não sabe como está a minha casa, eu não sei. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está o seu coração, mas existe aqui o Espírito Santo, e Ele sabe como que você se encontra nessa noite, e Ele está dizendo para você: tenha fé, mesmo que as coisas na sua vida não mudam há muito tempo. O pai do menino fala: desde a infância, ele já era jovem, quantos anos ele vinha sofrendo. Talvez você entrou aqui há muitos anos, você está sofrendo, muitos anos é o mesmo problema, muitos anos a mesma decepção, muitos anos a mesma dificuldade, muitos anos está levando a mesma vida. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: tenha fé, porque se você tiver fé,